Sejam bem-vindos. Vou comentar aqui rapidamente sobre as derivadas parciais em termodinâmica e as diferenciais exatas. Então a gente está vendo aqui no capítulo sobre as equações de estado, né, que a gente supor que uma substância satisfaça uma equação de estado, né, matematicamente, no caso aqui, seria equivalente a imaginar uma função, né, que qualquer uma dessas variáveis termodinâmicas, né, que a gente tem mais lidado, que é volume, pressão e temperatura, né, ou qualquer uma dessas variáveis, por exemplo, o volume aqui que eu estou tomando como exemplo, ele pode ser expresso como uma função das outras variáveis, pressão e temperatura. Né? Essa função ela vai me traduzir assim a condição de equilíbrio, né, que haveria, que essa substância estaria sujeita, né, estaria em equilíbrio. E equação de estado, né, no fundo é a própria expressão da equação de estado. Né, e essa função, a forma dessa função é uma para quando você considera gás ideal, quando você considera um gás diferente é a outra, né? Por exemplo, a equação de Van der Waals, né? E por aí vai. O fato é que a gente pode deixar em aberto a dependência exata dessa função, né, no caso aqui volume, em termos da pressão e da temperatura, e tomar algumas já conclusões assim bem gerais e bem úteis na resolução de exercícios práticos. Né? Então, vocês devem ter visto já, né, no curso de talvez cálculo 2 ou 3, cálculo de várias variáveis, né, funções com várias variáveis, a noção de derivada total, né, que é expressa em termos das derivações, das derivadas parciais. Né? Então, por exemplo, a derivada, uma pequena variação do volume, ela vai ser provocada, né, pode ser provocada separadamente, né, ou em conjunto, por uma pequena variação da pressão e da temperatura, da seguinte maneira, né? Eu vou ter isso aqui, a derivada parcial de V com relação a P dP mais dV dt dt. Claro, aqui em matemática, a gente basta isso aqui, né? Mas em termodinâmica, como a gente está em termodinâmica, a gente pode estar lidando com outras variáveis termodinâmicas, assim como, sei lá, magnetização, etc. Algumas outras variáveis termodinâmicas, resistência elétrica, enfim. E de tal maneira que é sempre bom, é praxe a gente escrever, colocar uma nota, fortalecer ainda mais, especificar ainda mais a notação. Vai parecer redundante, mas é uma medida conveniente, né? Bem conveniente a gente colocar assim, ó, que isso aqui, essa derivada, ela foi tomada tomando-se a temperatura como constante. Né? Isso em derivação parcial, lá no cálculo que vocês viram isso, é uma coisa óbvia, né? Faz parte da definição mesma de derivada parcial. Mas em termodinâmica é interessante porque você pode ter outras grandezas termodinâmicas, né? E, por exemplo, essa variação aqui do volume com relação à pressão, à temperatura constante, pode não ser exatamente a mesma coisa do que a variação do volume em relação à pressão a uma outra, quando você toma uma outra quantidade termodinâmica que não está explicitada aqui como constante. Por exemplo, a entropia, né, porque a gente vai ver mais tarde. E aqui é a mesma coisa, a gente toma essa derivada tomando-se a pressão constante. Né? Então esse índice aqui significa a variável que está sendo tomada como constante no cálculo da derivação dessa derivada parcial, tá certo? E eu posso escrever essa quantidade em termos de duas quantidades bem definidas que a gente pode definir e medir no laboratório para várias substâncias. Né? Você tem bastante dados sobre essas duas quantidades que são o coeficiente de dilatação volumétrica, que eu vou chamar de beta, né? Isso que vocês já viram lá no curso de Física 2. Né? Então, por exemplo, a
definição, eu vou definir o coeficiente de dilatação. Essa caneta está um pouco fraca, talvez. Bom, enfim. Volumétrica. Tá certo? Vamos chamar de beta. Então, beta a gente define dessa maneira. Ó. É 1 sobre V, dV, dt, é a pressão constante. Né? Só para lembrar, né? Lá no Física 2, normalmente a gente não define em termos de uma derivada parcial. A gente define como sendo a variação de volume experimentada por uma correspondente de variação de temperatura que causou esse aumento ou contração de volume, né, ou diminuição de volume, a pressão constante, né, o coeficiente de dilatação mesmo, que a gente viu lá na Física 2. E no caso aqui, se você multiplicar esse coeficiente por V, você vai ter, e multiplicasse, né, pela variação de temperatura, se esse coeficiente fosse constante, aí você teria aquela equação habitual que a gente escreve, né? dV, delta V igual a, entre parênteses aqui, igual a que V, não confundir com U, delta V igual a beta V delta T. Não é isso? Equação lá da Física 2. Então, quer dizer, essa definição aqui não é nada mais nada menos do que essa equação aqui escrita de maneira local, quer dizer, de maneira adotando-se essas variações infinitesimais. Tá certo? De tal maneira que essa definição aqui é um pouco mais geral, porque esse coeficiente é uma quantidade que, em geral, varia, não só varia com a pressão, mas também pode variar com a temperatura. Tá certo? Então, e a mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio a gente vai fazer para a próxima definição, né, que é a definição do coeficiente de compressão, que eu vou chamar de, com a letra kappa, a letra grega kappa. Esse coeficiente está relacionado com aquela quantidade, né, que a gente viu também em Física 2, que é a módulo, né, agora eu esqueci o nome, acho que é o módulo, módulo elástico, alguma coisa assim. Enfim, agora paciência. Que é, lá a gente viu, né, que seria entre parênteses aqui, né, seria o menos kappa igual a menos 1 sobre V, né? Quer dizer, seria delta V sobre V dividido por P, delta P. Porque, lembra dessa quantidade lá na Física 2, que é uma quantidade que te diz o quanto que uma substância, né, em particular, o quanto que ela vai o quanto que ela vai ser comprimida, né, em termos relativos, né, você pega a variação de volume e divide pelo próprio volume original, o quanto que ela vai ser comprimida em termos relativos, dividido o quanto que ela vai ser comprimida relativamente ao volume dela original, em comparação com o aumento de volume, de pressão aplicada a ela. Quando você pressiona bastante, né, quando você pega um pistão, né, por exemplo, totalmente vedado, e aí você empurra um êmbolo móvel, né, comprimindo o gás que está lá dentro, por exemplo, né, então você aumenta a pressão e o volume diminui. Então é daí o sinal de menos. O sinal de menos é justamente para expressar essa proporcionalidade inversa, né? Significa que se você aumenta a pressão externa, que está sujeita a uma substância, então o volume que essa substância ocupa vai diminuir. Ele não vai aumentar, né? Ele vai diminuir. Então daí o sinal de menos. Tá certo? E a versão dessa quantidade aqui na forma local, né?
uma forma mais geral, é essa daqui, ó. Capa vai ser a mesma coisa, tipo uma derivada parcial, né? Vai ser 1 sobre V, da derivada parcial de V com relação à pressão, a temperatura constante. Tá certo? Com sinal de menos, né? Com sinal de menos. Então essas são as duas quantidades aqui interessantes, né? Que normalmente os livros mencionam e costuma cair nos exercícios, né? Ou seja, então a gente pode escrever uma variação arbitrária de volume experimentada por uma substância como sendo, se você substituir aqui, né, você multiplica por V, aí vai cortar, vai ficar beta, então de tal maneira que aqui você tem esse primeiro termo aqui é o kappa, né? Menos V kappa dp, não é isso? Mais beta V dt. Então essa é uma equação muito interessante, importante, né, para a gente ver. Quando você tem uma mudança ali infinitesimal, né, a pressão constante, aí o que acontece? Esse termo aqui vai ser suprimido, só vai ter esse termo aqui. Então você vai ter volume, vai ser dado exclusivamente em termos da variação de temperatura. Aí, por isso que aí, nesse caso, a gente usa o coeficiente de dilatação, né? E vice-versa. Quando você tem uma transformação a temperatura constante, né, aí você vai ter só mudanças de volume e pressão, de tal maneira que a equação vai ficar reduzida a esses dois termos aqui, o outro vai ser reduzido a zero. Mas no caso geral é isso que acontece. Você pode escrever essas quantidades aí em termos de kappa e beta, né? Uma vez que você sabe o coeficiente de compressão kappa e o coeficiente de dilatação volumétrica beta, você pode determinar, né, essa equação aqui, tá certo? E aí você integra e você determina, inclusive, a equação do estado, por integração. Pode acontecer isso, né? Tá certo? Então, inclusive você pode relacionar a equação de estado com essas quantidades, né, kappa e beta, exatamente pela razão que eu acabei de exprimir aí, de expressar. Agora tem uma outra coisa também que é interessante, né, uma condição muito interessante aqui umas relações interessantes que você pode usar para determinar qualquer derivada parcial em termos de beta e kappa. Isso é uma coisa muito útil para a resolução de exercícios, tá certo? Que são as seguintes, né? Eu vou dizer aqui. Mas antes disso, eu acho que já tenho pelo menos 2 exercícios interessantes que eu poderia propor para vocês fazerem, que é o do livro, né? Do livro texto, que é o 2.21. Vou até colocar aqui, ó, exercícios, para fixar essa parte aqui, né? Que seria o exercício 2.21 e 2.22, que é muito simples, né? Que você pede para calcular tanto beta quanto kappa para um gás que satisfaz a equação de Van der Waals. Tá certo? Isso aí é matemática, é uma questão de matemática, basicamente. Você vai, né, tentar calcular isso aí. Mas agora eu lembrei que talvez seja necessário fazer essa outra etapa que eu vou mostrar para vocês. Usar as duas relações que eu vou mostrar para vocês, que são úteis para você tirar, a partir de qualquer derivada parcial, a gente poder expressar qualquer derivada parcial em termos dessas quantidades beta e kappa. Então vou colocar aqui, ó. Por exemplo, então vamos ver aqui, ó. Eu acabei de escrever, né? Eu vou reescrever a equação que tinha antes, que é dV dt dp, a temperatura constante, dp mais dV dt, a pressão constante, dt, né? Essa equação que a gente tinha aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso pensar que a pressão também é uma função de P, de V e T, né? Posso pensar isso também. De tal maneira que dP, quem é dP? Vai ser mesmo, eu repito o procedimento, análogo.
eu posso escrever aqui, ó, dp dv, a temperatura constante dV, mais dp dt, a volume constante. É isso aqui. Isso aqui também é consistente, é válido, né? Pelo mesmo motivo pelo qual essa outra equação também é válida. Portanto, a gente pode até misturar isso aqui, ó, e tirar até uma relação interessante. Ó. No caso aqui, por exemplo, eu posso pegar no lugar desse dp, eu posso colocar esse dp aqui, ó, esse dp aqui eu coloco aqui dentro. Aí você vai ter dv, só para economizar tempo, tentem fazer essa conta. Aí vocês vão achar o seguinte, ó, vocês vão achar a seguinte equação. Vocês vão achar o seguinte, ó, aqui, dV dP, a temperatura constante, tá certo? Vezes dP dV, a temperatura constante, menos 1, entre parênteses, multiplica por dV. Isso aqui é igual a menos, aliás, tanto faz, igual ou mais, sei lá. Bom, já que eu já escrevi igual, então vou colocar menos dV dP, a temperatura constante, dP dt, a volume constante, e dt dV, perdão, dV, acho que está errado aqui, dV dP, dP dt e dt dV, não está certo, dt dV. Ah, perdão, não, isso aqui, né? Isso aqui mesmo. É isso aqui, mais dV dt, a pressão constante, e fecha aqui dt. Tá certo? Isso aqui, essa equação aqui, dt. É uma equação entre dois diferenciais, né? Então, são diferenciais arbitrárias para qualquer tipo de modificação. Diferenciais arbitrárias. Por serem arbitrárias, qual é a consequência? Elas são independentes. Se elas são independentes, cada coeficiente separadamente tem que ser zero, para que essa equação seja simultaneamente satisfeita para todos os casos possíveis. Tá certo? Então você tem conclusão. Cada coeficiente separadamente é zero. Eu tenho aqui dV dP, a temperatura constante, dP dV, a temperatura constante, é igual a 1. E, ao mesmo tempo, eu tenho a outra condição, né, independente também, que deve ser satisfeita simultaneamente, para a consistência dessa equação, de que isso aqui, entre parênteses, é zero. Tá certo? Mas, antes disso, a gente pode até melhorar um pouco e tirar a seguinte consequência. Ó, isso quer dizer o seguinte, que dV dP, a temperatura constante, é igual a um inverso de dP dV, a temperatura constante. Tá certo? Se você mudar aqui, aí não. Temperatura constante, isso aqui é uma outra variável. A entropia constante, aí não, aí está errado. Mas todas essas derivadas, uma vez que você calcula essas derivadas parciais, tomando-se a temperatura constante, a mesma quantidade constante, né? Poderia até ser outra coisa, mas sendo que é a mesma nos dois casos, aí você vai ter essa relação aqui que está satisfeita. Uma derivada aqui é o inverso da outra. Tá certo? Então você pode usar essa relação aqui para geral. Não interessa, poderia ser, por exemplo, uma função de f de x, y, né? Imagina uma função de f de x, y. Poderia ser uma derivada total aqui, uma derivada de, se você imaginar y em termos de f, df dy é igual a dy df é menos 1. No fundo é isso aqui, tá certo?
Então, essa relação aqui, ela vale tanto para as outras. Se eu tomar a derivada de, sei lá, derivada de V em relação à temperatura, à pressão constante, diferente, a mesma coisa vai ocorrer aqui, ó. Ou seja, a derivada de V em relação à temperatura, pressão constante, é igual a 1 sobre dt de V a pressão constante. Mesma coisa. Tá certo? E por aí vai. Então essa relação aqui é muito útil, né, para você manipular com as quantidades, calcular. Às vezes está difícil calcular na equação, né? Não dá para calcular a derivada de, por exemplo, de P em relação a V, e você precisa calcular a derivada de P em relação a V, aí você calcula isso aqui, ó. Você quer calcular a derivada de P de V em relação a P, por exemplo, mas você não sabe. Mas aí você sabe calcular a derivada de P em relação a V, calcula e tira o inverso, acabou. Então é uma relação muito útil. A outra relação é aquela segunda condição ali, todo esse coeficiente aqui ser zero, coeficiente do diferencial dt, ser zero. Então, isso aqui é zero. Aí você já pode usar essa relação aqui, multiplica isso aqui tudo é zero, multiplica a equação por... Tenta fazer em casa, reproduzir isso aí. Multiplica essa equação pelo inverso dessa daqui, ó, que é dt dv, a pressão constante. Aí vai cancelar aqui, vai ficar dt dv, a pressão constante, mais 1 igual a zero. Então passa o mais 1 para o outro lado, fica menos 1, ou seja, a relação que vocês vão obter é essa daqui, ó, dv dp, temperatura constante, dp dt a volume constante, dt dv a pressão constante, tá certo? Isso aqui tudo é menos 1. Então tentem chegar a essas duas relações, são importantes para resolver exercício. Muito importante. Tá? O que mais aqui? Então, quando vocês forem fazer a prova, é bom, né? Saber disso aqui, essas duas relações aqui. Além de outras coisas, né, que eu tenho enfatizado, alguma ênfase que eu dei aí durante alguma aula. Então, isso aqui é importante para fazer exercício, tá certo? E a outra... e aí tem um... Bom, por exemplo, você quer ver um exemplo? Como é que isso aqui é importante? Ó, exemplo. Vou até dar um exercício aqui. Exercício. Só para você aplicar isso aí. Ó. Exercício. Mostre que... Tenta calcular isso aqui em termos de kappa e beta. Como é que eu vou calcular isso aqui em termos de kappa e beta? Vou fazer o seguinte, ó. Derivada de P em relação a T, né? Em termos de kappa e beta. Volta lá, ó. Quer ver? O beta é isso aqui. Kappa é isso, dv dt. Eu quero dp dt, né? Então a gente vai usar aquelas relações. Tá certo? Vai usar aquelas relações. Essas duas relações. Você usa essa aqui e essa aqui. Aí você vai mostrar que isso aqui vai dar beta sobre kappa. Tenta fazer isso, se tiver dúvida, pode me procurar. Atenção com o sinal vai ser esse mesmo, tá? Porque vai ter um cancelamento aí, vai aparecer um menos, depois o menos vai aparecer um menos vezes menos, aí vai cancelar o menos, vai ficar realmente esse resultado aqui que vai aparecer. Então, quer dizer, em suma, nós temos aí todas as derivadas parciais em termos de beta e kappa. Tá certo? Então esse exercício aqui é interessante fazer, né? E a outra coisa que eu também queria falar aqui é o seguinte, a condição para a derivada exata, diferencial exata, né? Então isso aqui todas essas diferenciais são exatas, porque imagina, é um diferencial de uma função, tal que se eu integrar você vai ter vai recuperar a própria função, né? Para isso acontecer é necessário o quê? É necessário que... Caramba, já tem mais de quase meia hora de aula. É necessário que... Vamos imaginar aqui
uma variação dv. Eu quero que isso aqui seja uma diferencial. Eu sei que isso aqui é o diferencial exata, mas a pergunta é, qual é a condição que eu vou tirar, né, entre as derivadas parciais, envolvendo derivadas parciais, que seja suficiente para me atestar que essa quantidade é uma diferencial exata? Essa aqui é a pergunta. Aí eu vou imaginar um retângulozinho aqui. Aqui você tem dt, dp, né, os lados dp e dt. E eu posso sofrer desse ponto para esse, houve uma mudança de pressão e temperatura, uma mudança infinitesimal de mudança de temperatura. Mas se a mudança ocorreu por esse caminho, a variação dv é a mesma do que a variação dv ocorrida por uma mudança pelo outro caminho. Daí você muda de um caminho. Você vai fazendo, aí você chama isso aqui vamos chamar isso aqui de P, né? P, só um minutinho aqui. Então, quer dizer, a gente pode, vamos chamar isso aqui de P1, P2, tá certo? E aqui a gente vai chamar isso aqui de T1, T2. A diferença entre T2 e T1 é infinitesimal, é um dt. E a mesma coisa com P. Então, se você tomar essa variação, o que vai acontecer? Vamos chamar isso aqui de percurso A e aqui percurso B. Tá certo? Pelo percurso A, a variação do volume será, por derivada parcial e tal, aquele mesmo esquema, né? dv dp, tomando-se a temperatura constante. No caso aqui, a temperatura é T1, não é isso? Eu estou indo por esse caminho aqui, ó. Temperatura constante é T1. Vezes dp mais dv dt dt. E aqui, nesse caso, essa derivada parcial aqui é tomada, né, na medida em que eu percorro, eu considero essa variação aqui dt, né, horizontal, com a pressão P2 constante. Pressão P2 constante. Então aqui a pressão é P2. Tá certo? E a mesma coisa vai acontecer no outro percurso. Ó. Pelo outro percurso, a variação de V que a gente deveria observar seria a seguinte, né? Seria dv dp. Aqui no caso com T2, né? dv dp, T2 tudo trocado, vai ficar tudo trocado. dp mais dv dt P1 dt. Tá certo? Se você agora, isso aqui, a condição de diferencial exata é a seguinte, ó, dv A igual a dv P. Essa é a condição de diferencial exata, né? Para você falar de... Senão você chegaria a uma diferencial, a variação infinitesimal de uma função dependeria do caminho, né? Primeiro eu vou variar um pouquinho a pressão e depois vou variar um pouco a temperatura. Aí eu encontro uma determinada variação, né, consequente, né, de uma variação de volume. Mas se eu fizer diferente, fizer as mesmas variações, mas na ordem diferente, tenho que encontrar a mesma coisa, a mesma variação. Certo? Por consistência. Então, na verdade, condição de diferencial exata é uma relação de consistência. Né? Você está falando de variações, estou variando quantidades que você está supondo que estão relacionadas entre si por meio de uma função bem definida, que é a função do volume em termos da pressão e temperatura. Tá certo? Então, nesse caso, essa condição vai implicar o seguinte, ó. Vocês vão encontrar o seguinte, ó, aqui, dv, eu vou pular aqui uma etapa, né? Vocês podem tentar fazer, só para a gente ganhar um pouco de tempo. dv dp
T1. T2, melhor. Menos dv dp T2. Isso aqui dividido por... aqui é T1, né? Dividido por dt é igual a dv dt P2 menos dv dt P1. Isso aqui dividido por dp, tá certo? dp. É isso que eu vou encontrar. A partir dessa relação daqui, a consequência é essa, né? Se você expressar isso aqui corretamente, aí você vai ter essa relação aqui como o resultado, né? E essa relação, essa quantidade aqui não é nada mais, nada menos do que o quê? Você tem uma função, a mesma função, dv/dp, só que aqui calculada em T2. Essa função calculada em T1. Então você tem uma função calculada em, digamos, t mais dt. T2 é um pouquinho infinitesimal, é maior do que dt1, né? Essa função calculada em t mais dt, menos a mesma função calculada em t, dividido por dt. Quando dt tende a zero, o que é a definição disso? É uma derivada parcial. Então, isso aqui é a derivada parcial, dt, dessa quantidade, dessa função daqui, ó. E a outra coisa é a mesma coisa, derivada parcial dessa função daqui. Mesma coisa. Tá certo? Então, isso que a condição de diferencial exata é isso aqui, ó. Então, resumo. dv é diferencial exata quando você tem essa relação sendo satisfeita. Derivada segunda t dp igual a... Quando você muda a ordem de derivação e você vai... E você vai encontrar a mesma coisa. Você mudou a ordem de derivação, tem que encontrar a mesma coisa. Se você encontrar, então a diferencial é exata. Acabou. Tá certo? E para finalizar, então, ó, vou reforçar então os exercícios para fixar esse conteúdo dessa aula, que são o exercício 2.21, 2.22, que eu já falei, e também tem o exercício 2.35. Tentem fazer o 2.35. Tá lá, a resposta está lá no enunciado mesmo. Pede para mostrar um negócio lá, tá? Que é muito útil também. Então é isso aí. Tá? Qualquer problema podem me procurar aí. Ok?